Hoje é o Dia Mundial do Diabetes, uma doença silenciosa e grave. A estimativa das autoridades de saúde no Brasil é de que são 17 milhões de diabéticos no país e quase metade nem sabe que tem essa doença. E uma das sequelas do diabetes é a amputação dos membros, né? Alagoas é um dos campeões brasileiros nesse tipo de procedimento por causa da doença. O Alan Garcia vai nos contar mais. Ieda é diabética há 10 anos e nunca se preocupou com a alimentação. Sempre gostou de doces após o almoço e comidas bem temperadas. Consequência foi o avanço do diabetes, que terminou com a amputação da perna direita. Nem tomava o remédio no horário certo e se tomasse não adiantava, né? Porque eu fazia estripulia, era bolo de massapuba é bom, mas não, tudo em excesso faz mal, né? Bolo não faltava na minha casa, eu gosto de uma torta salgada, coxinha. Tudo eu sei fazer. E eu comia. Na hora do almoço era a goiabada, o queijo de manteiga, que é muito bom com goiabada, e o creme de leite. A endocrinologista Penélope Tabatinga diz que muita gente não sabe que tem diabetes. A doença é silenciosa e geralmente só descobre quando está bastante avançada. É uma doença crônica extremamente prevalente no nosso país e que, infelizmente, como não é diagnosticada e tratada de forma correta e precoce, ela vai causar muitas lesões, né? Então, hoje é um dia justamente para conscientizar a população de ir em busca desse diagnóstico, porque muita gente que tem diabetes hoje não sabe. Então, temos no Brasil 17 milhões de pessoas com diabetes, praticamente metade não tem esse diagnóstico. Sem o acompanhamento e o controle do açúcar, a amputação tem sido resultado da falta desse cuidado. Dados da Sociedade Brasileira de Diabetes mostram que Alagoas é o estado com a maior quantidade de amputações no país, agora em 2023. Hiperglicemia, que é o aumento do açúcar no sangue, vai lesionando vasos, nervos, artérias, órgãos, assim como os vasos do membro inferior. E quando isso não é diagnosticado precocemente, muitas vezes essas lesões elas acabam sendo identificadas depois de muitos anos e quando esse sistema vascular do membro já não é mais viável. E muitas vezes a solução vai ser a amputação. E a gente vai voltar a falar com o Alan Garcia, porque ele está ao vivo com um especialista para falar como é que a alimentação ajuda nesse controle da diabetes. Alan. Oi, Beatriz. A alimentação é fundamental, né? Uma boa alimentação fundamental para qualquer pessoa. Para quem tem diabetes, aí nem se fala. A gente está aqui com a Cibele Araújo, que é nutricionista. Ela tem contato com pacientes que têm diabetes, né? Então, ou seja, ela tem essa experiência, essa vivência. Cibele, é possível um pré-diabético controlar o nível de açúcar, não colocar o pé nessa doença por conta da alimentação? Boa noite para você. Primeiramente, boa noite a todos. Sim, aquele paciente que não tem a doença ou aquele paciente que está com o diagnóstico de pré-diabetes, ele tem sim como controlar, principalmente pelo estilo de vida que ele vai adotar, que ele vai escolher esse estilo de vida, né? A gente pode pensar na prática de atividade física, né, que está auxiliando junto com a alimentação. Então, a alimentação ela tem sim essa influência muito significativa no controle da doença e fazer com que aquela pessoa não tenha a doença. Agora, para quem já tem a doença, Cibele, o que é que faz? A alimentação caminha por qual né, por qual caminho, vou repetir aqui a mesma palavra, mas enfim, por onde ir se eu já tenho a diabetes? Então, a indústria, ela trabalha para produzir muitos alimentos que a gente pode chamar hoje de alimentos processados, ultraprocessados, que são alimentos mais densos, mais ricos em açúcares. Então, esse paciente diabético, ele precisa evitar alimentos que são mais ricos em açúcares, adicionar muito menos o açúcar nas suas preparações e preferir mais alimentos que são ricos em fibras, como frutas e verduras, e manter esse estilo de vida mais saudável, né? Então é importante também a leitura do rótulo do alimento, para ele ver se aquele alimento ele tem mais açúcar e ele controlar. Isso não quer dizer que ele não vai consumir durante toda a sua vida, mas que sim, ele precisa de um controle e a alimentação é essencial para esses pacientes que já estão com essa doença.
Na tua opinião, e claro, baseada, né, nos estudos, nas pesquisas, que tipo de alimento o diabético, a diabética realmente tem que tirar do cardápio de casa, né, da feira que faz, para não ter complicação? Olha só, na verdade, o que faz aumentar, né, a glicose, né, do diabético são os alimentos que são ricos em carboidratos, mais simples. Na verdade, é muito difícil a gente dizer que aquele paciente ele vai excluir. Na verdade, o que precisa é de um equilíbrio, mas principalmente naqueles alimentos mais doces, preparações que têm mais açúcar e simples, e ele optar por alimentos que tenham mais fibras, porque vai diminuir também a sua glicose. Então, a exclusão, necessariamente, ela não existe. Tem que existir um equilíbrio, tá? De alimentos mais ricos em carboidratos, em açúcares simples. Cibele, muito obrigado pelas suas informações e esclarecimentos aqui fundamentais para quem não tem a doença, mas na família tem o caso. Então também é importante ter esses cuidados. Para quem já é, manter ainda mais, redobrar o cuidado com a alimentação. A nossa entrevistada, a Ieda, mostrou aí. Ela é um exemplo de que não cuidar da alimentação vai terminar numa situação pior, como foi a amputação da perna dela. Beatriz. Ô, Alan, só uma última pergunta, e essa agora vai direcionada para os jovens, né? Pessoas que acham que nunca vão ter o problema, porque não tem agora, porque não tem o diagnóstico, porque não tem um caso na família, que agora estão com a saúde tinindo, né? E aí se alimentam de qualquer forma. E a gente acabou de ouvir a especialista falar que não é só o açúcar que você consome, mas vários tipos de produtos, inclusive o carboidrato, que depois vai se transformar, né, em açúcar no organismo. Mas assim, queria que ela explicasse que é um efeito cumulativo também que pode levar a pessoa a desenvolver a doença depois de uma vida inteira sem ligar muito, sem cuidar desse aspecto, né, Alan? Pergunta para ela sobre o desenvolvimento já na fase adulta, ou até quando a pessoa está idosa já. A Beatriz está fazendo uma pergunta muito interessante, que é o acúmulo de tantas comidas que você colocou aqui, que são péssimas e que podem proporcionar o diabetes ou até mesmo piorar a situação daquele que já tem a doença. Ou seja, esses alimentos, a gente vai se alimentando, vai comendo, enquanto jovem, acha que nada acontece na vida, chega na fase mais adulta, idosa, vem a consequência, né, Cibele? Isso, assim, o exagero, né, do consumo desses alimentos, de alimentos industrializados que são mais densos, com certeza pode provocar sim um aumento da glicose e aumentar sim o maior número, né, a incidência dos novos casos de diabetes, sim, no mundo, no Brasil. Refrigerante, então, nem se fala. Né? Então, refrigerante realmente é um alimento industrializado, muito rico em açúcar. Existe a opção do consumo deles zero, ele de fato não tem açúcar. É uma estratégia, né, para fazer esse paciente a desmamar o uso desse tipo de alimento, porque ele também é um alimento industrializado e a gente deve evitar. Mais uma vez, obrigado, viu? Boa noite para você. Beatriz, tá aí, né? A gente vai acumulando tudo isso, tem uma hora que a bomba explode mesmo, como se fala.